Observar também que normalmente tem paredes neutras, porque também as superfícies podem refletir as cores. A luz tem várias propriedades e inclusive elas absorvem a cor da superfície onde elas são refletidas. Eu tenho aqui na minha mão uma agenda. Se eu perguntar qual é a cor dessa agenda, o que vocês vão responder? Vermelho, óbvio, né? E se eu disser que na verdade essa agenda não é vermelha? A capa dessa agenda não é vermelha. Eu diria que ela reflete o vermelho. Então, de todas as cores, ela reflete o vermelho. E aí você tem a leitura de que esse objeto é vermelho. E assim é com os outros objetos, verde, amarelo, azul, o que for. Na verdade, eles refletem aquela cor. E aí você recebe essa informação e entende que esse objeto é desta determinada cor. Daí a gente pode entender também que sem luz não existe cor, porque na verdade a leitura que você tem da cor é trazida pela luz que foi rebatida, ela refletiu aquela cor. Mas se não tiver a luz, você não identifica uma cor, você não tem essa cor refletida para te trazer essa informação. Tá? Então, por isso que quando a gente está em ambientes mais escuros, as cores vão desaparecendo. E aí não tem cor, você não consegue distinguir as formas, você não consegue distinguir texturas, ou seja, todas essas informações são trazidas pela luz. Visualmente, pela reflexão da luz, você consegue observar os relevos, pois você consegue perceber através da noção de luz e sombra. Você consegue ter uma noção de volume e, aliado às informações que você guarda durante toda a tua vida, você consegue, às vezes, avaliar se aquele objeto ele é leve ou pesado, por exemplo, pela ideia de volume que se tem, junto com as informações que você tem sobre aquele elemento. Se você observa uma bola de isopor, você entende que o isopor é leve, mas se for uma bola de ferro, você entende que o ferro é pesado. E é claro que através da textura também você vai identificar se aquilo é ferro pela textura, pelos brilhos, pelo reflexo. O sensor de uma câmera fotográfica ele interpreta a cena como vários tons de cinza, mais claros ou mais escuros, e não como a gente vê em cores. Porém, ele pode entender que uma cena onde tem muito branco tem muita luz, ou que tem muito preto tem pouca luz. Ou seja, se você aponta para uma camisa preta, você pode entender que existe pouca luz ambiente. Na verdade, o que acontece é que aquela camisa é preta. Se você apontar para uma cena de neve, você pode entender que tem muito sol e a luz está muito forte, mas na verdade não é, porque a neve é branca e todo aquele ambiente é muito claro. Para trabalhar com a luz, na verdade, a gente considera um tom de cinza 18%. E aí, a partir disso, você vai para o mais claro ou para o mais escuro, interpretando aquela cena. E você tem no quadro uma variação tonal onde você tem o preto mais preto que você consegue registrar detalhes e o branco mais branco que você consegue registrar detalhes. Então, assim, você tem que tentar achar o equilíbrio de luz para que você tenha detalhes naquela cena. Ou seja, você tem que buscar uma leitura onde você consiga ainda enxergar detalhes no branco, que não é um branco total, ou uma leitura que você consiga ainda enxergar detalhes na parte mais escura da cena. Essa variação tonal, o olho humano consegue muito mais do que a câmera. Então, o que acontece é que na câmera você perde detalhes, então você tem que encontrar um equilíbrio para que você tenha uma leitura média da cena, ou você busca aquele objeto que é mais precioso para você naquela cena, que você precisa registrar, precisa mostrar. Por exemplo, se eu tenho uma cena em contraluz, vamos dizer que eu tenho uma modelo que está à frente de uma janela, eu estou do lado de dentro e lá fora está um dia ensolarado. E a luz do lado de dentro não é tão forte assim.
o que acontece? A luz lá de fora vai ser muito mais forte do que a luz interna e eu vou ter essa modelo com o rosto no escuro, se ela estiver virada para mim de costas para a janela. O que acontece? Eu não consigo ter um registro bom do rosto dessa menina e ao mesmo tempo da paisagem lá fora, porque eu tenho leituras diferentes de luz. Eu tenho uma cena com menos luz do lado de dentro e eu tenho uma cena mais iluminada do lado de fora. Eu vou ter que escolher qual cena eu quero priorizar. Se eu escolher do lado de fora, eu vou ter uma silhueta ou uma contraluz muito forte dessa modelo. E muito provavelmente eu não vou conseguir identificar o rosto da modelo. Então, se eu escolho a modelo, eu vou sacrificar a paisagem do lado de fora, porque quando eu, digamos, fizer a leitura para que tenha luz suficiente para registrar o rosto dessa menina, eu vou conseguir fazer uma única leitura para aquela foto. E essa leitura vai ser luz demais para a cena que está lá fora. Essa cena lá fora vai ficar super exposta. Ou seja, a luz demais lá de fora vai estourar a cena. Mas, se o que interessa para mim é ter uma modelo bem retratada ali, então, assim, não me importa a cena do lado de fora. Mas, por outro lado, eu posso utilizar essa contraluz como um efeito dramático. Eu posso querer que tenha essa contraluz para valorizar um clima que eu quero para aquela foto. Então, na fotografia, a gente vai ter sempre que lidar com essas escolhas. E a gente faz isso controlando a exposição de luz através de diafragma, ISO, obturador. E eu diria que é ainda um outro elemento que é a distância focal. Mas vamos trabalhar com diafragma, obturador e ISO. E aí a gente vai falar de triângulo de exposição. Diafragma, obturador e ISO. Tá? Essa exposição ela vai ser controlada através de abertura do diafragma, velocidade do obturador e sensibilidade de ISO. Abertura do diafragma. O diafragma ele é composto de várias lâminas e com isso ele pode estar mais aberto ou mais fechado, de acordo com a posição dessas lâminas, como equivalente à nossa pupila, que se dilata para a entrada de luz em ambientes escuros, ou que se contrai para bloquear um pouco a luz, no caso de um ambiente que esteja muito iluminado. Ou seja, luz demais, você fecha a pupila, e no caso da câmera, fecha o diafragma. Muitos cinegrafistas, inclusive, chamam de íris, é para você lembrar da íris humana, da pupila, e dessa relação. Muita luz, mais contraída, pouca luz, mais dilatada. Velocidade do obturador, quando a gente fala em velocidade, na verdade a gente está falando de tempo de exposição. É o tempo que essa cortina do obturador vai ficar aberta, permitindo a entrada de luz. Então, assim, a luz que passa pelo diafragma, numa determinada quantidade, devido à abertura que você colocou no diafragma, vai chegar ao obturador e vai passar pelo obturador por um determinado tempo configurado também, que seria o tempo em que a cortina vai estar aberta. Passando pelo obturador, ela vai chegar até o material sensível, no caso da película, do filme, que hoje em dia a gente tem no lugar dele um sensor digital, que vai interpretar as informações que são captadas. Então, assim, ISO seria a capacidade de reação deste elemento àquela quantidade de luz que chega. Então, um ISO mais alto significa que ele reage mais facilmente, mais rapidamente àquela quantidade de luz, aquela mesma quantidade de luz que um filme, digamos assim. De ISO mais baixo, precisaria de mais tempo para poder registrar a imagem, para poder gravar a imagem. Ou seja, um ISO mais alto ele é mais rápido, e o ISO mais baixo, ele é, digamos, de maior qualidade. Ele é mais lento, porém de maior qualidade. O que eu estou querendo dizer? O ISO mais baixo, ele é mais lento, porém ele grava uma imagem mais nítida, com melhores cores, com melhor definição. Então, se você vai trabalhar num dia ensolarado e você pode usar um ISO 100, show de bola. Agora, se você está num ambiente com pouca luz, você vai ter que subir este ISO. E digamos que você esteja trabalhando com um ISO 3200. Se você tiver uma câmera com um sensor bom, beleza.
Mas em algumas câmeras, 3200 já vai granular muito a sua imagem, ou seja, ele vai ser capaz de trabalhar com uma baixa quantidade de luz, porém ele vai granular a sua imagem, tendo uma imagem de menor definição, de menor qualidade. Ou seja, mais uma vez a questão das escolhas. Você vai ter que escolher entre registrar com maior qualidade, você vai ter que pensar o que é importante para você. É rapidez nesse registro, é sensibilidade de ISO ou definição da imagem.